Ok, Ana, podemos começar. Ok, bom dia, gente. Eu vou apresentar sobre esse artigo do Chicon de 2019, que vem o título Brincando e Aprendendo, Aspectos Relacionais da Criança com Autismo. Bom, começando na introdução, então, eles falam o início da pesquisa. Por que eles começaram a pesquisar sobre isso, a escrever essa pesquisa? Isso foi por conta dos momentos vivenciados pela participação no projeto de ginástica de laboratório de educação física adaptada, a LAEFA, que eles tinham como participante crianças que estavam dentro do espectro autista. E eles percebiam que esses participantes eles tinham muitas dificuldades em participar do grupo. E, bom, dando continuidade, a pesquisa ela vai contextualizar um pouquinho o autismo, falando que o autismo ele é composto de uma síndrome comportamental, que pessoas com autismo ela têm certas dificuldades na interação social, na linguagem, e elas têm alteração de comportamento. E o artigo reflete muito no ambiente escolar, que é um dos ambientes que a criança mais vai frequentar na sua vida, na sua infância. E como que os professores e outros profissionais da escola, nesse ambiente escolar, eles sentem muita dificuldade em encontrar um método eficaz e que se adapte à criança com autismo. E dentre essas dificuldades estão de entender o que ela sente, o que ela pensa, de saber o que ela deseja, o que ela não deseja, de como que ela significa o que ocorre em sua volta, principalmente em ambiente escolar, como que ela está entendendo aquele ambiente, como que ela está enxergando tudo aquilo. E também o desejo de realizar práticas educativas na escola, em que permita ela se inserir nos seus grupos, com seus colegas e participar de atividades, como também ela desenvolver conhecimentos que a escola dá. E, bom, o artigo ia falar um pouco do brincar, da importância do brincar. Como que o brincar é importante para todas as crianças, e isso é um pouco diferente para uma criança com autismo. Ele vai trazer um pouco da abordagem histórico-cultural e de alguns autores da história cultural, que vai falar que o brincar é uma atividade essencial para o desenvolvimento psíquico da criança e que ela, como por exemplo, ela reflete no agir no mundo da criança. Já para uma criança autista, eles normalmente vão preferir brincar sozinhas e elas têm um plano imaginário diferente. Bom, com isso, o artigo ele vem no desafio de saber mais sobre o autismo e os seus processos relacionais, e ele traz no texto algumas perguntas justamente para instigar o leitor. Então, seria como que se manifestam esses aspectos relacionais com a criança com autismo, com seus colegas nas brincadeiras, como essas crianças elas interagem na brincadeira, juntamente com seus colegas. Essas brincadeiras, a forma de interação é feita de forma recíproca, e qual que é o papel dos adultos nesse contexto. O objetivo da pesquisa é compreender os aspectos relacionais de uma criança com autismo na interação com outras crianças em situações de brincadeira. Bom, ainda na introdução, o artigo ele vai trazer outras bases teóricas, que seria o Vygotsky. E o Vygotsky, falando rapidinho para vocês, o Vygotsky ele vai falar que o ser humano ele é um ser biológico, social e cultural. Ele é formado por relações sociais e pela cultura. O Vygotsky também vai falar que o ser humano ele é concebido por uma totalidade, ou seja, o ser humano ele não é separado, por exemplo, de corpo, mente ou de social individual. E ele vai falar como é importante o papel do outro e o caminho para a aprendizagem no desenvolvimento infantil. Então ele vai falar muito sobre aprendizado e que o aprendizado e o desenvolvimento estão interligados. Então a gente vai dar um foco no aprendizado. E eu já imagino que vocês estejam pensando onde que eu estou querendo voltar, né? Então a gente tem o aprendizado e o desenvolvimento, que são muito interligados, e o Vygotsky vai desenvolver o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Ainda vou falar com vocês sobre isso. Ele também vai falar da zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, perdão. A zona de desenvolvimento real é quando a criança ela já tem aquele conhecimento para ela mesma, ela já tem aquele aprendizado, ela já tem aquele conhecimento, aquilo já faz parte dela. E a zona de desenvolvimento potencial, ela ainda não sabe e ela precisa da ajuda de alguém para que isso se torne, que se torne um conhecimento dela. Ou seja, ela precisa de ajuda de um mediador, como o Vygotsky fala. E para isso, a gente tem a zona de desenvolvimento proximal, que vai ser justamente onde o aprendizado vai acontecer. Eu trouxe aqui um exemplo rápido para vocês entenderem um pouco melhor, que seria a criança, ela não sabe amarrar o tênis, ela ainda não tem esse conhecimento e precisa da ajuda de alguém. Seria o zona de desenvolvimento
potencial. A mãe ela ensina a criança a amarrar o tênis, por exemplo, e a criança ela sabe amarrar o tênis sozinha, não precisa mais de ajuda de alguém, já que ela já tem esse conhecimento dentro dela, que seria a zona de desenvolvimento real. Então, a zona de desenvolvimento proximal é justamente onde o aprendizado vai acontecer. Bom, vamos ao método, então. A pesquisa ela é qualitativa, ela é um estudo de caso, ela utiliza da observação, registro e análise dos episódios de brincar com crianças com e sem autismo em uma brinquedoteca universitária. Essa brinquedoteca ela é organizada por diversos temas em vários cantos, que seria o camarim, a casa de boneca, carrinho e entre outros. Foram 17 participantes na pesquisa de ambos os sexos, e eram participantes de 10 com desenvolvimento típico do Centro de Educação Infantil, 6 com desenvolvimento atípico com autismo e 1 com síndrome de Down. E participaram do estudo 3 estagiários de educação física, em que eles ficavam responsáveis por cada função diferente, cada um ficava responsável por uma função. Como, por exemplo, conduzir a aula, acompanhar crianças com deficiência e registro de atividades por vídeo e fotografias. Bom, a pesquisa, ela era um encontro semanal, todas as quintas-feiras, e isso foi de março a novembro de 2016. Então, todas as quintas-feiras eles se encontravam, das 14 às 15 horas, que eram os momentos iniciais da aula. Depois que todas as crianças chegavam e todo mundo se reunia, eles faziam um círculo e sentavam no meio da brinquedoteca. E discutiam os exercícios da aula anterior que eles fizeram, e as aulas que estavam previstas, e os exercícios que estavam previstos naquele dia, naquela aula. E para alcançar mais inclusão e acolhimento, os estagiários eles normalmente iriam historinhas abordando temas como a diversidade, a diferença, de respeitar o outro, de ter paciência. E das 15 às 16 horas era o início das atividades. Os alunos eles eram incentivados a achar algo de interesse, que eles gostassem, e assim construir situações lúdicas e momentos de interação com algum grupo, com todo mundo, como um grupo ou pequenos grupos. E das 16 às 17 horas era o término da intervenção. Os brinquedos eram guardados nos seus respectivos lugares pelas crianças, e depois eles faziam uma roda e sentavam no meio da brinquedoteca novamente, discutindo como que foi esse exercício, como se eles gostaram, e questionando sugestões na próxima aula para ter outras atividades, uma brincadeira com todo mundo. Para as crianças com autismo, e síndrome de Down, algum estagiário ele acompanhava tendo plano de ensino individualizado, o PEI. E foi assim, eram momentos iniciais, início das atividades e término da intervenção. Vamos para a análise de dados, então. A análise de dados, eles usaram abordagem microgenética para analisar os dados, que a microgenética ela analisa os dados por meio de recorte de episódios interativos da criança com autismo com o resto do pessoal, o resto das crianças. Para isso, eu tinha que ter um olhar atento e observar os detalhes, que seria procurando pistas, indícios, signos, e os instrumentos, sendo muito importante, foram utilizados a observação do participante, vídeos e registro no diário de campo. Bom, para a gente entender melhor o que eles estavam querendo pesquisar, o que eles estavam querendo investigar e desenvolver, eles se concentraram em uma criança, que foi o Jonas. Jonas é uma criança de 5 anos e ele tem autismo. Para analisar melhor o seu desenvolvimento durante toda essa jornada de pesquisa, eles visualizaram todos os registros de Jonas, todos os vídeos e todos os registros escritos, e se concentraram em 3 momentos de aspectos relacionais entre o Jonas e seus colegas. Agora a gente vai no momento da interação do Jonas. Bom, no início da pesquisa, o Jonas participava das atividades em grupo, sempre acompanhado de um estagiário. Em certos momentos, o Jonas ele se cansava um pouco e ia à procura de outras atividades que o interessavam. Então, ele se afastava do grupo e o estagiário que o acompanhava ia junto. O estagiário, ele acompanhando o Jonas, ele fazia orientações individuais e orientações sobre o grupo. E, quando possível, retornava ao grupo junto com o Jonas. No fim da intervenção, comparando o início e o fim, pode-se observar que a presença da linguagem verbal, como que isso se desenvolveu no Jonas, que ele começou a falar bola, ele começou a falar sobre o próprio nome, e entre outros. E isso se deu muito por meio da repetição
e pela grande influência do seu irmão mais velho, que foi o Joaquim, de 6 anos. Seguindo a linha que aconteceu, temos a contribuição do estagiário que acompanhou o Jonas, que ele procurava criar situações de confiança e respeito, criando vínculo e reciprocidade. Ganhando a confiança de Jonas, assim, depois de trabalhar bastante isso, o estagiário meio que ganhou um certo poder de autoridade. O estagiário, ele falava um pouco mais devagar com o Jonas, ele fazia, quando ele ia perguntar alguma coisa, ele repetia várias vezes, e assim, por ter ganhado a confiança de Jonas, ele conduzia a criança com certas falas, por exemplo, pega a bola, vamos voltar ao grupo, e entre outros. O estagiário, ele deixava o Jonas explorar o ambiente primeiro e depois orientar. E uma coisa muito interessante foi que os colegas, eles às vezes chamavam o Jonas e o Jonas, ele respondia, assim, assim chamando sua atenção e fazendo com que ele voltasse ao grupo. E aqui é um aspecto bem importante, que os estagiários, eles identificaram o Lucas. O Lucas era a única criança da pesquisa com síndrome de Down. O Lucas, ele interagia muito com as crianças, ele brincava bastante, ele falava, participava bastante. Então, os estagiários, observando o Lucas, eles buscaram promover situações de contato entre essas duas crianças, o Jonas e o Lucas, para que elas brincassem juntas e assim com que o Lucas ele poderia promover o desenvolvimento de Jonas. E o Lucas realmente ele buscava interagir mais e brincar com o Jonas. E a gente tem um relato de episódio do Jonas com seus colegas. Bom, a atividade ela aconteceu na sala de judô e eles estavam brincando, todo mundo, assim, um círculo, estavam sentados, eles estavam brincando do jogo A Galinha do Vizinho. Essa brincadeira consiste em todo mundo se sentar numa roda e a criança ela pega uma bola ou uma espécie de um formato circular que se assemelha ao ovo de galinha e ela tem que girar fora da roda atrás de seus colegas. Aí todo mundo tá lá cantando e cantando a música da galinha do vizinho e esse colega vai botar o ovo atrás de alguém, atrás de algum dos seus colegas. E essa pessoa vai ter que pegar o ovo e correr atrás de quem deixou o ovo. Se ela conseguir pegar o colega, ela ganha. Se o colega sentar no lugar que ele estava e ela não conseguir pegar, a criança perde. Bom, estava lá o Lucas e o Jonas brincando, e acabou que teve um certo momento que o Lucas ele se cansou da brincadeira justamente porque ele nunca era escolhido, nunca botava o ovo atrás dele para ele poder correr. E ele se afastou um pouco. Depois os estagiários foram atrás dele e falaram, não, Lucas, espera aí, vamos então refazer uma partida, vamos fazer uma partida e você começa. E foi assim. E o Lucas começou a partida com o ovo e ele botou o ovo atrás de Jonas. E o Jonas cantando e batendo palma, ele estava acompanhando o tempo todo a brincadeira visualmente. E ele viu o Lucas botando o ovo atrás dele. O Lucas, ele se levantou e ficou esperando o Jonas ter uma resposta, já que o Jonas não tinha se levantado para pegar ele. Com a ajuda dos estagiários, os estagiários encorajaram o Jonas a pegar o ovo e correr atrás de Lucas. E o Jonas correu atrás de Lucas, mas o que foi possível observar foi que ele não estava tentando pegar o Lucas para ele poder ganhar a brincadeira, e sim que ele estava correndo junto com o Lucas. E acabou que a brincadeira finalizou assim. A gente pode observar então que Jonas ele tinha o objetivo apenas de correr, não de pegar o Lucas e de ganhar a brincadeira. E que isso demonstrou muita alegria e satisfação, só pelo motivo de estar participando daquela brincadeira, daquela dinâmica, do pessoal estar cantando junto, dele correr. Então, assim, a gente pode observar como que é importante o papel de outras crianças, de agregar, de se agregar em um grupo e de uma ação coletiva, e como que o Lucas ele tem uma atenção e um cuidado com o Jonas, visto que o Lucas ele observava muitos estagiários, como que eles tratavam o Jonas e o cuidado que eles tinham, e isso refletiu no Lucas para brincar com o Jonas. A importância da mediação de adultos, da inserção do colega, no uso das histórias de respeito. É importante a atenção compartilhada também, que essa brincadeira, ela exige uma certa atenção de várias coisas ao mesmo tempo. E o artigo, ele discute que existem pesquisas que crianças com autismo, pessoas com autismo, elas têm uma certa dificuldade na atenção compartilhada. E até ele ressalta até que a criança, ela pode estar na brincadeira e até com outras crianças, mas não quer dizer que ela esteja interagindo e se desenvolvendo. E é possível observar que o Jonas teve uma atenção compartilhada, pois ele estava o tempo todo batendo palma, cantando junto com os colegas e acompanhando visualmente seus colegas. Foi muito importante o papel dos estagiários também,
que eles criaram condições para que o Jonas se envolvesse na brincadeira, e também como eles auxiliaram o Jonas com a fala e o que ele tinha que fazer, e etc. Importante também o agir no meio social. Foi muito importante o papel dos adultos e da criança, como a gente pode ver nesse caso, e que elas atuaram diretamente na zona de desenvolvimento proximal de Jonas, no seu aprendizado. E a gente pode ver que o Jonas ele não tinha entendido muito bem o jogo, mas depois do auxílio do estagiário, ele entendeu que tinha que correr, atuando diretamente na zona de desenvolvimento potencial. E também tem a importância de oportunidades de interação, que essa brincadeira ela proporcionou uma oportunidade de interação para o Jonas com seus colegas, e reforçando estudos dos pesquisadores histórico-culturais. E eles também reforçam essa ideia desses pesquisadores histórico-culturais, que as brincadeiras elas não são instintivas para as crianças, e sim aprendidas. Como considerações finais, a gente pode observar na pesquisa que ela permitiu observar o importante papel de adulto e de criança no desenvolvimento de Jonas, e como são fortes os indícios de avanço de Jonas na fala, de permanecer mais tempo na atividade, de acompanhar com o olhar, de participar, de bater palma. E foi possível observar também que a criança com autismo, ela pode fazer várias coisas, ela pode participar dessas coisas, desde que haja uma intervenção pedagógica intencional e sistemática. É necessário que o professor, de forma do meio escolar, é necessário que o professor ele tenha um olhar sensível a esse aluno e aprenda a lê-la, a identificar as dicas que ela dá, os sinônimos, os sinais, e também a relevância de uma ação mediadora de adultos, de professores, como nesse caso foi os estagiários, e a relevância de estudar mais sobre a atenção compartilhada, justamente que é muito importante no desenvolvimento da criança, mas que não foi o foco nessa pesquisa. E é isso, gente. Muito obrigada. Aqui está as referências do artigo. Eu utilizei de imagens do Google e utilizei o slide do SlideGo. Aqui está a referência deles também. Muito obrigada.